Olá pessoal, tudo bem? Cleberson falando aqui de novo. E hoje eu resolvi entregar. Eu vou dizer qual é a pior ferramenta de aperto que tem hoje no mercado. Sabe qual é? Tá curioso para saber? Então eu vou te dizer, é muito simples. É aquela mal adquirida, aquela mal aplicada. Como assim, Cleberson? Mal aplicada. A pior ferramenta do mercado é aquela que você compra para fazer uma coisa e ela deveria fazer outra. Ou você tem uma necessidade no teu processo de montagem e você compra algo que é incapaz de atender essa condição. Então eu vou falar para vocês assim, ó, algumas dicas, né, de 4 grupos de coisas que eu costumo usar antes de definir uma ferramenta para um processo de aperto. Desses 4 grupos de coisas, por que eu digo grupos de coisas, né? Porque você pode fazer 2, 3, 5, 10 perguntas dentro de cada uma delas. Eu vou falar só algumas aqui, umas dicas só para dar uns cliques e uns insights para vocês. Assim. Então vamos lá. Primeira coisa que você deveria perguntar, se você tem essa incumbência, né? Se você é um engenheiro de processo, engenheiro, técnico de processo, que tem a responsabilidade aí na tua empresa de definir as ferramentas de montagem. Então, quando você recebe alguém, algum fornecedor, né, para fazer essa definição, o que você deveria estar realmente perguntando, né? O que você deve perguntar para essa pessoa em termos de escolha para decisão, né, de critério para decisão de ferramenta de aperto. Então, primeira das quatro coisas que eu sempre gostei de usar, produtividade. Como assim, Cleberson, produtividade? Qual a velocidade que essa ferramenta de aperto vai atuar no processo mantendo aquela variação de torque que ela foi esperada ou regulada ou que é especificado pela tua engenharia. Então a máquina é veloz e ela mantém, né, essa estabilidade com essa velocidade ou ela altera muito? Qual é a variedade de tarefas que esta mesma ferramenta que tu compraste para aquele processo, para fazer aquela montagem, se amanhã depois você fizer alguma alteração, precisar alterar algum componente, mudar alguma coisa, ou até mudar uma própria especificação de engenharia, por que não? Essa máquina ela vai conseguir fazer as mesmas outras coisas que você precisar no seu processo? Ou seja, qual é a versatilidade que tem este equipamento que você comprou? Ou ela é bitolada, ela faz somente aquilo e não tem outra alternativa? Tem máquinas que realmente precisam ter um certo direcionamento, um certo foco para fazer alguma coisa, mas essa é uma dica de pergunta, né? Então, qual é a variedade que essa ferramenta pode fazer em vários processos distintos lá? Né? Outra coisa importante sobre produtividade da ferramenta, como é que é o acesso dela? É fácil acessar o meu produto de montagem com essa ferramenta ou é difícil? Ela é grande, ela tem possibilidades de manuseio para poder acessar ou ela tem restrições para poder acessar a montagem do meu produto? Então, produtividade é uma delas. A segunda coisa extremamente importante, que já não é mais admissível nos dias de hoje, você já deve se dar conta disso. A questão é ergonomia. A gente não pode mais, falando já em 2016, de comprar um equipamento que machuque as pessoas na linha de montagem, que traga problemas de saúde no futuro para os operadores das linhas de montagem. Então, na questão da ergonomia, que coisas que você deveria olhar e se perguntar, e perguntar para o seu fornecedor? Peso. Por exemplo, qual é o peso da ferramenta? O operador vai ficar com essa ferramenta na mão durante o dia inteiro, durante um turno de trabalho inteiro? Ela é leve, ela é pesada? Outra questão, ela tem reação? Ela vibra? Ela reage no braço do operador? Ela reage no ombro do operador? Ela reage na mão do operador? Então são questões ergonômicas que tem sim que ser levadas em consideração e que hoje em dia não se admite mais uma linha de montagem produzindo e machucando pessoas, não importa se no curto, médio ou longo prazo. Isso são coisas que não se imagina mais para um profissional hoje que atua nessa área, aceitando, né, uma ferramenta desse tipo de situação. Terceira coisa, falando de produtividade, ergonomia e agora, óbvio, a qualidade da ferramenta. O que a gente pode falar de qualidade? Primeiro, estando a ferramenta pré-regulada para fazer aquele processo de aperto, com aquele torque que está decidido e definido para ela fazer, qual é a variação de processo que ela mantém? Ela varia muito? Você faz uma pré-regulagem, ela joga o torque para cima, ela joga o torque para baixo?
Ou seja, como é que ela se mantém em termos de capacidade de ferramenta? Como é que esta ferramenta atua? Você deve saber do CPK, do processo, da capacidade real do processo, e do CMK. Quando você adquire a ferramenta do seu fornecedor, você pede um relatório de CMK, ou seja, qual é a variação que esta máquina tem, na mesma regulagem de torque, se ela varia muito, se ela varia pouco, qual é a variação que ela tem? Então essa é uma pergunta que você deveria fazer antes de adquirir um equipamento. Qual é outra coisa? Qual é a influência desta ferramenta sobre a integridade do teu conjunto montado? Como assim, Cleber? Que integridade? Esta ferramenta, quando ela faz o processo de aperto, ela deixa as tuas peças intactas ou ela, de alguma forma, ela machuca a peça, né? Ela desgasta, ela destrói a peça, ela trinca, ela ajuda a quebrar, amassar. O que ela faz com o teu componente lá? Quando ela realiza o processo pelo qual ela foi determinada para fazer, como é que ela entrega a operação no final? Então, isso é uma coisa importante para se olhar na qualidade de uma ferramenta, né? O que mais? Quarto item, confiabilidade. Confiabilidade do que, Cleberson? Da ferramenta? Não, confiabilidade do fabricante da máquina, do teu fornecedor. Este parceiro que você escolheu para fornecer as ferramentas do teu processo de montagem. Então, que coisas que você deveria saber deste fornecedor antes de escolher qual a máquina que você vai adquirir? Primeiro, esse cara está no Brasil? Ou ele está de passagem por aqui, ou é uma ferramenta que vem de algum lugar através de um distribuidor e depois talvez não seja mais o distribuidor, ou talvez essa ferramenta seja importada e depois não vai vender mais aqui. Então, quem é esse fabricante? Onde é que ele está fisicamente? Segunda coisa que é importante saber, assistência técnica, óbvio, né? Onde é que está a assistência técnica do cara? Está próximo de você? Está longe de você? Tem profissionais qualificados? Não tem profissionais qualificados? Quem é a empresa que vai te prestar assistência técnica desta ferramenta que você escolheu para colocar no seu processo de montagem? Outra coisa importante para saber desse parceiro, isso que você está adquirindo dele é conhecido em outros processos de outros clientes desse mesmo fornecedor? Ou seja, já é algo que ele domina, que ele tem tecnologia, que ele tem conhecimento sobre aquilo ali? Ou ele vai te entregar algo para você fazer o teste, você ser a cobaia da sua linha de montagem? Então são perguntinhas importantes que você tem que fazer, que vão te ajudar a escolher a melhor ferramenta para o teu processo. Ou seja, essas 4 coisas são as coisas mais importantes que você deveria perguntar. Sobre produtividade da ferramenta, sobre a ergonomia da ferramenta, sobre a qualidade da ferramenta e sobre a confiabilidade de quem está te entregando essa ferramenta. Está falando aqui, gente, quem comprou muitas ferramentas durante muito tempo para diversas linhas de montagem. Está falando aqui quem já vendeu ferramenta. Então eu já estive dos dois lados. Eu já fui a pessoa que teve que receber o fornecedor, escolher a ferramenta e definir o meu processo, e também já fui o cara que já fui fazer a venda da ferramenta. Então a gente conhece os dois lados da história e sabe as coisas que são importantes. Então esses quatro grupos de coisas assim, que eu estou comentando com vocês deveriam sim estar organizados, né? Quando você for fazer a compra de uma ferramenta, a escolha de uma ferramenta, seria importantíssimo você ter esse 4 grupos de coisas, porque assim, eu falei 2 ou 3 perguntas de cada uma delas, né? Mas na verdade, assim, você pode fazer 5, 10 perguntas, organizadamente, e comparar as respostas de cada um deles. Aí sim você sabe que você vai escolher a melhor ferramenta e vai fazer a melhor aplicação no teu processo. Para mim, não existe ferramenta ruim. Existe ferramenta mal aplicada. Você pega um carro dos anos 70 e quer que ele faça a coisa dos anos 2000. Não dá. Ele não vai ter a mesma economia, o mesmo desempenho, as mesmas coisas. É muito simples essa análise. Então compare mamão com mamão e não mamão com laranja, como a gente costuma brincar, né? Como assim? Mas as duas coisas não são frutas? São frutas, mas são completamente diferentes. Então compare as coisas certas e tenha um critério de escolha definido. Pode ser que você encontre até uma outra coisa que não seja uma dessas 4 que eu falei, ou adicione mais uma dessas 4, não tem problema nenhum. Se você tem uma regra clara dentro da sua empresa de como fazer essa escolha, se você é o profissional que decide, né, engenheiro ou engenheiro de processo, que decide como é que coloca a ferramenta lá no processo, ótimo. Se você tem uma regrinha, beleza. Mas a ideia hoje aqui era lhe passar essas 4 coisinhas, né, para ficar na cabeça e você realmente fazer sempre a melhor escolha. Alguém deve estar se perguntando assim, Cleberson, você não falou do preço. Não falei e nem vou falar. Mas é simples. Por quê, gente?
o preço vai ser consequência do que tu estás escolhendo. Não existe mágica, não se iludam com mágica no mercado, não se iludam com comprar barato por uma coisa esperando que ela vai fazer, nossa, as mil maravilhas. Isso não existe. As coisas têm valor, não preço apenas, elas têm um valor. Se você quer algo de extremo valor para aquela operação que você está escolhendo, você vai ter que investir nisso. Agora, se não é necessário, se é uma coisa simples, se é um processo que não requer muitos controles, não tem muita necessidade, muita precisão, não tem problema nenhum. Só que o preço é consequência de uma escolha de valor. Então, este é o ponto importante que você deveria lembrar antes de tomar essa decisão. Beleza? Então, por hoje era isso, era essa dica que eu iria comentar com vocês, para quem decide ferramenta, né? Não esqueçam de entrar na nossa página lá, www.clebersonmorosini.com/blog do aperto. Se inscrevam, façam a confirmação da inscrição, porque senão você não recebe os e-mails depois com as dicas, né, as coisas que a gente for colocando. Vá lá no canal do YouTube também, faça a sua inscrição, clica no sininho lá para o YouTube ficar te avisando quando chegar vídeo novo. Beleza? Então, nos vemos no próximo vídeo. Por hoje era isso aí, gente. Um abraço, galera do aperto. Até a próxima.